Querido e amado paroquiano, seja bem-vindo a mais uma noite santa onde falaremos da missa, o corpo, o centro da nossa fé. Na Eucaristia, nós encontramos o alimento e o esteio para a nossa profundidade de fé, tá ok? Eu gostaria de acolher a todos, mas em especial gostaria de mandar a minha bênção a um casal que fomos visitar ontem, que deu um testemunho assim maravilhoso e que são antigos aqui na comunidade, o Belmir e a Ana Maria. Olha, um forte abraço para vocês, nós estamos aqui rezando, intercedendo a Deus por vocês, tá bem? Então eu convido você a vir aí pegar o seu caderninho, né? Como foi da outra vez, se acomoda aí, pega um caderno, conforme a dúvida surgir, anote, mande aqui no questionário, no canto aí do YouTube, nós estamos disponíveis para ajudá-los a entender um pouquinho melhor sobre a palavra de Deus. Vamos juntos pedir a bênção de Deus para iniciarmos bem essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Pai de bondade, nós te apresentamos a nossa sede pela Tua palavra. Ajuda-nos cada vez mais a buscarmos a Tua pessoa nos dizeres da Santa Bíblia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço uma perguntinha para você aí. Você gostou da semana passada? Padre Paiola aprofundou bem esse começo da Eucaristia. Muitas pessoas se encontraram comigo no final de semana e diziam assim: nossa, padre, a Eucaristia tem tantos símbolos pequenos que na hora falta, né? E uma das dúvidas que apareceu foi: que hora que senta, que hora que levanta, que hora que abre os braços, que hora que fecha? Gente, cada momento tem o seu gesto e o seu símbolo. Quando você chega na Eucaristia, você fica em pé, você recebe a equipe de celebração. Na hora do ato penitencial, você pode se ajoelhar ou incline a sua cabeça como sinal de contrição dos seus pecados. No Glória, muitas comunidades erguem as mãos, né? Mexem os folhetos, mas o simples sorriso no rosto já é o suficiente. Existem, para cada momento da liturgia, o seu gesto corpóreo. Imagina como a gente faria, glória a Deus, e eu de braço cruzado com a cara fechada? Não tem como, né? Hoje nós vamos ver que nós cometemos essa gafe durante o estudo do rito da palavra. Na nossa comunidade, todos os eventos, nós tomamos como base esta Bíblia. Bíblia pastoral. Ela tem uma linguagem acessível, é mais fácil de ler, mas se você quiser estudar, nós indicamos para você a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino. São duas Bíblias que têm muita nota de rodapé e que te ajuda a viver esse momento. Então, para começarmos os nossos estudos, vamos entrar aí agora no slide do O Rito da Palavra. Lembrando, nesse slide aí, você pode anotar num cantinho. Dúvida surgiu, já joga aqui no comentário que o diretor vai passando depois para mim, tá bom, gente? No segundo slide, vocês vão ver quais são as partes do rito da palavra. Vamos acompanhar juntos? O esquema ritual é: primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura, aclamação ao evangelho, homilia, profissão de fé, preces ou oração da comunidade. O rito da palavra não termina com a homilia, como muitos aí de casa pensavam. O rito da palavra, ele vai até as preces. E hoje vamos descobrir por quê. Vamos na introdução. O rito da palavra é a segunda parte da missa e também a segunda mais importante.
ficando atrás somente do rito sacramental, que é o auge de toda a celebração. Iniciamos esta parte sentados, numa posição cômoda que facilita a instrução. Normalmente são feitas 3 leituras extraídas da Bíblia. Em geral, um texto do Antigo Testamento, um texto epistolar do Novo Testamento e um texto do Evangelho de Jesus Cristo, respectivamente. Então, quando termina o oremos da missa, a gente se assenta. E lembre-se, muitos padres da igreja, da patrística, eles nos falam que a mesa da palavra, o ambão, onde é proclamado a palavra, é o primeiro alimento da Eucaristia. Daqui surgem aqueles questionamentos que você aí de casa já deve ter escutado. Padre, se eu chegar até o Evangelho eu posso comungar? Padre, se eu chegar no ofertório eu posso comungar? Queridos, a Eucaristia, o alimento, não é só o pão recebido lá no fim da missa. A palavra também é alimento. Você precisa estar integralmente nesse momento da Eucaristia. No próximo slide, nós acompanhamos assim, ó, isto, porém, sobre as leituras. Não significa que sempre foi assim. Às vezes, a primeira leitura cede espaço para um outro texto do Novo Testamento, como, por exemplo, o do Apocalipse, nas festas de Nossa Senhora. E a segunda leitura para um texto dos Atos dos Apóstolos. É raro acontecer, mas acontece. Fixo mesmo apenas o Evangelho, que será extraído dos livros de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Mas, padre, e tem um ano próprio para isso? Tem. Este ano, estamos no ano? Muito bem, quem disse o ano A? Ano litúrgico A. E o evangelista desse ano é? Mateus, certinho. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. E ano C, Lucas. Ah, padre, então nesses anos eu vou ler só esse evangelho? Não. Nas partes comuns, nos tempos comuns, nas festas e outros momentos, lê-se muito o Evangelho de João, mas é sempre um texto do Evangelho. Vamos aprofundar juntos a primeira leitura. Na primeira leitura, como já dissemos, a primeira leitura costuma ser extraída do Antigo Testamento. Isto é feito para demonstrar que já o Antigo Testamento previa a vinda de Jesus, e que ele mesmo cumpriu, como diz em Mateus 5,17. De fato, não poucas as vezes, os evangelistas citam passagens do Antigo Testamento, principalmente dos profetas, provando que Jesus era o Messias que estava para vir. A primeira leitura do Antigo Testamento raramente vai falar o nome Jesus, mas diz aquele que há de vir. Estamos preparando a casa para aquele que há de vir. Então ela prevê alguém, o Filho de Deus, que vem entre nós. O leitor deve ler o texto, atenção quem é leitor, com calma e de forma clara. Por este motivo, não é recomendável escolher os leitores poucos instantes antes do início da missa, principalmente pessoas que não têm o costume de frequentar aquela comunidade. Gente, nós já participamos de missa, que chega na hora da leitura, a pessoa chega lá esbafurida, suando, e olha e lê, leitura do livro do Deuteronômio. Esse daqui, ó. Ou senão, Nabucodonosor. Não consegue proclamar a palavra. E aí, o que acontece? Olha aí no próximo slide. Quando isso acontece, e o leitor, na hora da leitura, começa a gaguejar, a cometer erros de português e de leitura, podemos ter a certeza que quando ele terminar dizendo palavra do Senhor, a resposta da comunidade, graças a Deus, não se referirá aos frutos que a leitura produziu em nós, mas pelo alívio de terminar de ler. Isso é verdade, gente. Isso, quantas vezes o padre não passa por isso?
dele estar lá escutando, e meu Deus, o que é que essa pessoa está lendo? Quando ela termina, você, graças a Deus, acabou. Por isso, senhor leitor, leve o folheto para casa, se prepare, anote, rabisque o seu folheto, crie uma linha de leitura que seja gostoso de escutar para você e para quem está te escutando. Ora, se a fé vem pelo ouvido, como declara o apóstolo, certamente o leitor deve ser uma pessoa preparada para exercer esse ministério. Assim, é interessante que a equipe de celebração seja formada também por leitores profissionais, ou seja, especialmente e previamente selecionados. Com certeza, toda a comunidade tem alguém que trabalha em rádio, tem alguém que é professor, que tem aí uma eloquência melhor. Essas pessoas são chamadas e podem ser convidadas para serem leitores. E assim, você não se sinta triste se você não for convidado. Daqui a pouco você tem uma voz de tacara rachada, já viu? Não aconteceu com você isso já não? Por exemplo, você vai conversar com a pessoa, você fala, bom dia, a pessoa, bom dia, tudo bem com você? É uma voz de desenho animado, gente. Uma vez que ele abre a boca para ler lá na frente, a gente vai ter vontade de rir. A pessoa vai perder o centro dela. Então, não convém esse tipo de pessoa para ler. E isso não é preconceito com a pessoa. A gente tem que entender, cada pessoa tem um perfil a exercer dentro da comunidade. E o leitor, em especial, ele precisa ter uma voz boa. Ok? Então, você que é leitor, pesque isso aí, prepare, exercite, para que a sua leitura seja exemplar. Vamos para o próximo tópico? Salmo responsorial. Aqui, gente, eu ficaria horas e horas e horas citando exemplo. Mas o salmo, por natureza, a palavra salmodia quer dizer canto. É triste numa comunidade quando você escuta Salmo 22 e lê. O salmo, por natureza, deveria ser cantado, todo ele. Mas é claro, nem toda celebração você tem tempo hábil para cantar um salmo com 4 estrofes no ritmo 1 por 1, né, gente? Tem pessoas que têm um pouquinho de senso, colocam um ritmo um pouquinho mais vivo. Mas eu confesso para vocês que teve uma missa que eu fui participar, de Sexta-feira Santa, uma celebração, né, das 3 horas, que a pessoa que estava rezando, eu acho que ela fez o povo mais sofrer do que Jesus morto no esquife. Porque ela cantava assim, meu Deus, por que me abandonastes? Lembrando que tinha mais 4 estrofes para cantar depois. Já é sexta-feira, 3 da tarde, aquele calor. Você na igreja cantando, participando. Veja, nós temos que ter um pouquinho de senso. Vamos lá. O salmo responsorial também é retirado da Bíblia. Quase sempre, em 99% dos casos, do livro dos Salmos. Se você não sabia, anote aí. Existem alguns salmos que não são do livro dos Salmos. Eles são retirados do Cântico dos Cânticos, eles são retirados de outros livros que têm uma linguagem poética própria para a ideia do salmo de resposta. Por isso, muitas comunidades recitam-no, mas o correto mesmo é cantá-lo. Por isso, uma ou outra comunidade possui, além do cantor, um salmista, já que muitas vezes o salmo exige certa criatividade e espontaneidade, uma vez que as traduções do hebraico para o português nem sempre conseguem manter a métrica ou a beleza do salmo original. No próximo slide você vai ver o que é, como era um canto gregoriano. Olha aí, ó. Assim, quando cantado, acaba lembrando um pouco o canto gregoriano, e em virtude da dificuldade que exige para sua execução, acaba sendo simplesmente, como já dissemos, recitado, perdendo mais ainda sua beleza. Por isso, queridos,
e principalmente para a equipe de música. Por isso que você nunca vai chegar numa comunidade e você vai ver lá, por exemplo, um pandeiro, um cavaco chorando e a pessoa cantando na frente. Oh, que alegria, o Senhor ressuscitou. Todo mundo comigo, quero ver. Isso não é salmo. Salmo de responsório, ele tem que fazer o pessoal rezar. Tem que ser uma melodia fácil ou uma melodia comum. Ela pode ter alguns melismas, mas não tanto. Você não pode chegar também lá e começar um salmo, também não dá certo. O salmo de resposta tem que ser tons fáceis, para que quando o solista acaba de cantar, automaticamente a assembleia canta junto. Oh, que alegria, o Senhor ressuscitou. Todo mundo vem junto. Oh, que alegria, o Senhor ressuscitou. E o refrão, ele tem que responder também nessa cadência. Portanto, toda vez que o salmo for cantado, você tem que mostrar para alguém a tua melodia, para que essa pessoa possa entender também que ela é proposta para aquela celebração. Outro ponto em relação ao salmo ainda, a cada tempo que se celebra, a melodia do salmo corresponde. Numa Semana Santa, pode ser um tom mais triste, mais choroso. Na Páscoa, um tom mais alegre. Depende daquilo que se celebra. Terceiro ponto, segunda leitura. Da mesma forma como a primeira leitura tem como costume usar textos do Antigo Testamento, a segunda leitura tem como característica extrair os textos do Novo Testamento, das cartas escritas pelos apóstolos, Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, mais notadamente as escritas por São Paulo. Essa leitura tem, portanto, como objetivo demonstrar o vivo ensinamento dos apóstolos, dirigido às comunidades cristãs. A segunda leitura deve ser encerrada de modo idêntico ao da primeira leitura, com o leitor exclamando: Palavra do Senhor, e a comunidade responde: graças a Deus. Veja, é proclamada a leitura do Antigo Testamento, aonde nós fazemos memória do povo que fugiu do Egito. Depois nós cantamos os louvores do Senhor no Salmo. E nós lembramos, depois da ressurreição do Senhor com o Novo Testamento, como que esta palavra age agiu e age hoje nos nossos dias. Veja, você está fazendo memória, lembrando como era no tempo de Jesus, o que ele nos dizia sobre alguns assuntos. Isso é viver a Eucaristia, principalmente o rito da palavra. Agora nós vamos falar de um refrãozinho que passa tão rápido e que, se você não prestar atenção, ele perde a sua essência. Estamos falando do canto de aclamação ao Evangelho. Veja aí. Feito o comentário ao Evangelho, a Assembleia se põe em pé para aclamar as palavras de Jesus. O centro da aclamação tem como característica distintiva a palavra aleluia, um termo hebraico que significa louvai o Senhor. Na verdade, estamos felizes em poder ouvir as palavras de Jesus e estamos saudando-o, como fizeram as multidões quando ele adentrou Jerusalém no domingo de Ramos. Veja que bacana isso aqui. O canto da aclamação, eu não vejo o padre ou o diácono ou o bispo ali proclamando. É o próprio Jesus Cristo. Por isso a gente canta aleluia, 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 com os braços para o alto, com alegria na voz e no coração. Percebemos assim que o canto de aclamação, da mesma forma que o hino de louvor, não pode ser cantado sem alegria, sem vida. Seria triste demais e ruim você olhar Jesus ali e cantar assim: aleluia, aleluia, aleluia.
Que vida, que emoção. O aleluia para cima. No próximo slide a gente vê. Seria como se não confiássemos naquele que dá a vida e que vem até nós para pregar a palavra da salvação. O canto deve ser tirado do lecionário, pois se identifica com a leitura do dia. Por isso, não se pode colocar qualquer música como aclamação. Não basta que tenha a palavra aleluia. Atenção, senhores músicos. Eu já vi missa, por exemplo, que eles começam com aquele aleluia do filme Shrek. É o famoso aleluia lá, 4 vozes. Isso não é canto de aclamação ao evangelho. Comprovando este nosso ponto de vista, está o fato de que durante o tempo da quaresma e do advento, tempos de preparação para a alegria maior, também a palavra aleluia não aparece no canto de aclamação ao evangelho. Assim, depois que nós proclamamos o evangelho, nós vamos falar sobre o evangelho. Antes de iniciar a leitura do evangelho, se estiver sendo feito o uso de incenso, o sacerdote ou o diácono, depende de quem for ler o texto, incensará a Bíblia e logo a seguir incensará a leitura do texto. Então, o padre recebe da mão dos acólitos o turíbulo, ele prepara o turíbulo durante o canto e se aproxima da mesa da palavra. Ele proclama a todos da assembleia: o Senhor esteja convosco. A gente responde: Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A gente responde: glória a vós, Senhor. E nessa hora o padre se afasta da leitura e incensa. Incensa para mostrar a dignidade do texto que está se lendo. O texto do Evangelho é sempre retirado dos livros canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui está um detalhe: ele jamais pode ser omitido. É falta gravíssima não proceder à leitura do Evangelho ou substituí-lo pela leitura de qualquer outro texto, inclusive um outro texto bíblico. Por exemplo, eu não quero escutar o texto de Mateus, vou colocar Hebreus no lugar. Não, não pode. Pastoralmente falando, muitos padres substituem a segunda leitura por um texto do padroeiro. No nosso caso, São João Bosco coloca lá um sonho de Dom Bosco, e na segunda leitura se lê o sonho. A pastoralmente até vai, mas solenidades e festas não. O Evangelho, nas missas comuns, não se pode trocá-lo. Ao encerrar a leitura do Evangelho, o sacerdote ou diácono profere a expressão palavra da salvação, e toda a comunidade glorifica ao Senhor, dizendo: glória a vós, Senhor. Veja a diferença. Nas duas leituras anteriores, como é o leitor que proclama, nós dizemos graças a Deus. Nós nos referimos a Ele, que viveu e que fez a experiência do texto. Agora, é o próprio Jesus que fala para nós, e nós glorificamos a pessoa de Cristo. Então, glória a vós, Senhor, que proclamou para nós o Evangelho. Neste momento, o sacerdote ou o diácono, em sinal de veneração à palavra de Deus, beija a Bíblia, rezando em silêncio: pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. E todo o povo pode voltar a se assentar. Um detalhe pequeno aqui: quando o padre chega também, que ele faz proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, ele traça sobre a fronte um sinal da cruz, na boca um sinal da cruz e no peito um sinal da cruz. Muitas pessoas pensam que ele reza: pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. E na verdade não é essa a oração que o padre faz. A oração que o padre faz nesse momento é: abençoe os meus pensamentos, minhas palavras e o meu coração, para que eu possa proclamar a palavra de Deus. Veja que bacana, o padre se coloca inteiramente para proclamar a palavra e logo depois ele vivencia essa palavra com as pessoas, com o sexto ponto, que é a homilia.
Eu sei que você de casa tem um trauma com homilia, né? Vocês deviam ver, gente, se o padre pudesse tirar foto dos fiéis nessa hora, é muito engraçado. Tem gente que senta, pega o fone de ouvido, coloca-se no cantinho e esconde a bolsa para falar que está prestando atenção. Os outros sentam de ladinho, como se estivesse muito atento, mas está dando aquele cochilo. Os outros que estão atentos mesmo, até fica assim meio cóquera no banco para falar assim, nossa, o padre está falando. Outros não escutam por causa do som da igreja. Tem cada tipo de gente. Mas olha, a homilia, ela tem uma assemelhação ao Sermão da Montanha, quando Jesus subiu o Monte das Oliveiras para ensinar o povo que estava reunido. Observe-se que o altar já se encontra em relação aos bancos da igreja um pouco mais alto, aludindo claramente a esse episódio. Da mesma forma como Jesus ensinava com autoridade após a sua ascensão, a igreja recebeu a incumbência de pregar a todos os povos e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que Cristo pregou. A autoridade de Cristo foi, portanto, passada à igreja. E aqui eu faço um pedido muito grande a você que nos acompanha. Se você for algum dia a uma igreja e não tiver padre rezando, for um diácono ou for um ministro da palavra, por favor, não dê meia volta e vá embora. Gente, isso é um sacrilégio ao Cristo que está ali falando conosco. Muita gente, mas muita gente, não admite participar de celebração da palavra. O mesmo Cristo eucarístico que está na reserva eucarística, que você vai comungar, é o que o padre está consagrando na outra igreja. Não é pecado participar de celebração. Muitas vezes o padre não pode celebrar. Agora a gente escuta de fiel assim, esse padre não faz nada, está aqui só para rezar a missa e não veio rezar. Não é bem assim. Nós temos que entender, existe muitas pessoas preparadas no meio de vocês, ministros preparados, diáconos preparados, que podem ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. A homilia é o momento em que o sacerdote, com o homem de Deus, traz para o presente aquela palavra pregada por Cristo há 2000 anos. Nesse momento, devemos dar ouvido aos ensinamentos do sacerdote, que são os mesmos ensinamentos de Cristo. Pois foi o próprio Cristo que disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Logo, toda a comunidade deve prestar atenção às palavras do sacerdote. A homilia é obrigatória aos domingos e nas solenidades da igreja. Nos demais dias, ela também é recomendável, mas não obrigatória. Algo que, às vezes, a gente fica bastante pesaroso, que muitas pessoas acham que o padre está enrolando nessa hora. Só para vocês imaginarem, eu não sei como os demais padres fazem. Eu, Padre Vinícius, na segunda-feira, eu pego a leitura do fim de semana que eu vou participar. Eu já leio primeira leitura, segunda leitura e evangelho. Na terça e quarta-feira eu medito sobre elas. No fim da quarta para a quinta, eu faço um rascunho do que aquilo deu fruto na minha vida. E me preparo para estar com vocês e transmitir a homilia no final de semana. Olha quanto tempo para poder falar menos de 5 minutos lá na frente para vocês. Muitas vezes a gente pensa que o padre está lá, ele vai dar uma palavrinha. Não é não, gente. A gente estuda a semana inteira, a gente se prepara para que você de casa possa sentir a presença de Deus e vivê-la bem. Portanto, homilia é algo sério. Depois que nós escutamos a homilia, nós entramos no chamado profissão de fé. E ela tem 2 tipos. Tem a mais curta, que é a que a gente reza todo domingo na Eucaristia, e tem a mais longa, que é a niceno-constantinopolitano, que ela foi feita para os dias de festa. Ela tem umas divisões maiores. E
O credo, né, a profissão de fé, quando encerra a homilia, todos ficam de pé para recitar o credo. Esse nada mais é do que um resumo da fé católica, que nos distingue das demais religiões. É como que um juramento público, como nos lembra o padre Luiz Cecchinato, um grande liturgo. Embora existam outros credos católicos, expressando uma única e mesma verdade de fé, durante a missa costuma-se recitar o símbolo dos apóstolos, que é o credo menor, oriundo do século I, ou o símbolo niceno-constantinopolitano, do século IV. O primeiro é mais curto, mais simples. O segundo, redigido para eliminar certas heresias a respeito da divindade de Cristo, é mais longo e mais completo. Na prática, usa-se o segundo nas grandes solenidades da igreja. Você já deve ter rezado bastante. Aproveite, medite e estude. Valeria a pena fazer uma live para a gente poder, na verdade, um conjunto de lives, né? Para a gente poder aprofundar somente o credo. Tem muita coisa ali. Mas é claro que você, com essas lives que nós estamos fazendo, vai procurar fazer esse estudo particular, não é? E o último ponto da nossa noite é a oração da comunidade. Você já parou para pensar que essa oração da comunidade, ela tem que ser algo particular? Ela tem que ser algo voltado à comunidade que ali se encontra? E ela não pode faltar 5 pontos. Vejam aí. Primeiro, as necessidades da igreja. Vai ter um congresso eucarístico, devemos rezar. Vai ter, na nossa diocese, um encontro para padres, temos que rezar nas missas. Encontro vocacional, temos que rezar. O segundo, uma prece pelas autoridades públicas. Nós nos enojamos tanto com a política, do modo que ela se tornou, que nós não rezamos pelas autoridades. A nossa oração faz falta. O terceiro ponto é rezar pelos doentes, abandonados e desempregados. O quarto ponto é a paz e a salvação do mundo inteiro. E o quinto ponto, as necessidades da comunidade local. Então, primeiro eu rezo pelas necessidades da Santa Mãe Igreja. Depois, as autoridades públicas, os doentes, a paz no mundo e por aquilo que vivemos na comunidade. Alguém que está doente, alguém que completa 50 anos de casado, como foi na missa de hoje, e assim por diante, nós vamos rezando. A oração da comunidade é isso. Eu peço a Deus pela comunidade que eu vivo. Continuemos aí. A introdução e o encerramento da oração da comunidade deve ser feito pelo sacerdote. Quando possível, devem ser feitos espontaneamente. As preces podem ser feitas pelo comentarista, mas o ideal é que sejam feitas pela equipe de liturgia, ou ainda pelos próprios fiéis. Cada prece deve terminar com expressões como rezemos ao Senhor, entre outras, para que a comunidade possa responder com Senhor, escutai a nossa prece, ou ouvi-nos, Senhor. Quando o sacerdote conclui a oração da comunidade, dizendo, por exemplo, atendei-nos, ó Deus, em vosso amor de Pai, pois vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, a Assembleia encerra com um solene Amém. Veja, lá do canto do Espírito Santo e do início da primeira leitura, até agora nós fizemos apenas o rito da palavra. Nós nos inebriamos, nós bebemos da palavra de Deus que nos transformou por inteiro. Você já fez essa experiência? Aprofundou, mergulhou de cabeça em tudo isso? Muitas vezes nós negamos para nós mesmos fazermos essa experiência. Eu convido você agora, no nosso breve intervalo, de você assistir um videozinho que mostra o que acontece na missa quando eu estou ali devotamente participando. E quando você voltar aqui, daqui a uns 2, 3 minutinhos, a gente faz
responde as perguntas e as dúvidas, tá ok? Forte abraço, nos vemos daqui a pouco. So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
Que maravilha, né, gente? Que coisa gostosa. Eu assisti esse vídeo várias vezes e eu começava a perceber o quanto realmente Deus nos dá sinais. Naquele silêncio, quando o padre levanta a partícula, e que ele olha para o rosto do povo, e está todo o povo ali concentrado. Quando o padre sobe o púlpito para proclamar a palavra, não sei se vocês repararam, no início desse momento, tem um senhor casado, que está lá em cima no púlpito pregando. E aí ele desce e se encontra com a sua esposa no primeiro banco e participa da missa. Que experiência! Eu falo para vocês que eu fico cada vez mais cheio de Deus quando eu vejo esse tipo de vídeos e de demonstrações. Vamos então às nossas dúvidas, né? Porque ninguém é de ferro, todo mundo tem dúvida. A Claudete Pimentel, nossa querida Claudete, ela pergunta assim: Padre, qual o significado do P com um X no meio que vemos bordado na toalha do altar? Olha, a Claudete é observadora, meu Deus do céu. Vocês lembram que o Padre Paiola explicou para nós, não está mais aqui, ó. O Padre Paiola explicou para nós, na cruz aqui da missão, tem esse PX, né? Aqui, ó, na cruz da missão tem o PX. E ele é um símbolo grego para dizer Cristo, né? O Ró e o X. Então é para dizer Cristo. Então é um significado, se assim podemos dizer, é um significado grego da palavra Jesus Cristo. Por isso que nós usamos esse símbolo na liturgia, nas celebrações e assim por diante. A segunda pergunta quem faz é a Silvia Cog. Obrigado pela participação, Silvia. A pergunta é: por que a leitura é dividida em ano litúrgico? Não é a leitura, Silvia, é toda a liturgia. Ela é dividida em ano A, B e C. A leitura, ela é dividida em ano ímpar e ano par, principalmente para os finais de semana, né? Se você for lá no lecionário, segunda-feira da 33ª semana, por exemplo, você vai ver o ano ímpar e o ano par. E você tem que ver, eu estou em 2020, então ano par. O ano 2021, ano que vem, ano ímpar. E aí eu leio a leitura de acordo com a terminação do ano. Mas é dividido em ano litúrgico também, para que você possa ler a Bíblia toda, ou grande parte dela, se você for à missa todo dia. Ô Carlos, muito obrigado, Carlos de Americana, obrigado pela sua participação, viu? Muito bom. A Francisca Cândida, ela pergunta para nós: não se deve falar primeira leitura, segunda leitura e salmo? Não, não se deve. Você deve chegar na palavra e dizer: leitura do livro de Coríntios, 1 Coríntios, ou proclamação do livro de 1 Coríntios, né? Você anuncia o livro que você vai ler. Não precisa falar primeira leitura. Leitura do livro, não precisa. E porque você anuncia somente o texto e já lê. Depois ela diz, a Silvia pergunta de novo: para que serve o incenso? É verdade que no ofertório as orações sobem como incenso? E na proclamação do evangelho, qual é o significado? O significado é esse que você falou mesmo, Silvia. Nós usamos o incenso porque quando eu uso o incenso, a fumaça sobe e ela não tem fim, né? E aí nós temos o simbolismo de que as nossas preces, as nossas ofertas, a palavra que nós escutamos, a nossa convivência, a presença sagrada de Deus em nós, ela sobe até Deus lá em cima. A nossa oferta eucarística sobe como esse incenso até Deus. Esse é o símbolo litúrgico. E encerrando, a Ana Coraza pergunta: padre, qual é a diferença do lecionário e do evangeliário? É muito simples, Ana. O lecionário é aquele livro que tem todas as leituras. São 2 volumes desse tamanho assim, ó. E o evangeliário, ele é um livro que tem só o evangelho, com uma letrona grandona, bem grande, para que o diácono ou o padre, o bispo, possa proclamar um pouco mais longe do ambão e que ele seja mais fácil também de ser enxergado. Mas a diferença é que um tem só o evangelho, no caso do evangeliário, e
o lecionário tem todas as leituras, ok? Eu agradeço muito todos vocês que participaram conosco hoje e peço que aqueles que não puderam assistir, que eles assistam, porque para entender a próxima parte, que é tão suculenta, cheio de detalhezinhos, né? Nós vamos ter que aprofundar isso aqui. Então, escute novamente as explicações, mandem as dúvidas aqui para nós, para que cresçamos juntos na fé. Tá ok? Eu agradeço muito a sua participação. Vamos para os nossos avisos, rapidinho, né? Diretor. O primeiro aviso de hoje é... Semana que vem nós temos a terceira parte da missa, parte por parte, que vai falar sobre o rito eucarístico, parte 1. O padre Alexandre vai nos conduzir na montagem do altar, as orações que são feitas, né? O sacerdote faz orações silenciosas, pessoais, ele vai mostrar para vocês, até o canto do santo, tá? Todos os detalhezinhos, como se faz o prefácio, essa montagem litúrgica, ele vai apresentar para vocês. Então, por favor, divulguem, anunciem aqui no canal da Pascom, da Paróquia Auxiliadora, para que muitas pessoas conheçam a missa parte por parte, tá ok? Queremos também lembrar que nós ainda estamos vendendo a ação Entre Amigos, né? Que é para ajudar a paróquia e também a obra social São João Bosco, que atende a quase 3.000 refeições no tempo normal, tem muitas famílias, são 6 núcleos, bastante funcionários. Nesse tempo de pandemia, que eles não vão até a obra, eles mandam a comida lá na casa da criançada, para que eles possam se alimentar. Então, se você puder nos ajudar, compre um número, 1, 2, 3, 10, 15, se quiser comprar mais, o padre não fica chateado, para ajudar a vender. Nós temos um número bom de carnês para vender, para ajudar a obra principalmente. E o que você ganha com essa ação Entre Amigos? O primeiro prêmio é um carro 0 km, um Gol zerinho, né, modelo ano 2020. O segundo prêmio é R$4.000. O terceiro prêmio, R$3.000. Quarto prêmio, R$2.000. E o quinto prêmio, R$1.000. E nós recebemos a notificação de que vai correr a rifa esse ano no dia 23 de dezembro, tá? 23, nós vamos divulgar isso para vocês também. Então, comprem, nos ajude a vender. Se você é dono de empresas, entre em contato conosco, fique aí com 2, 3 carnês, dê de presente para cada funcionário, é R$12 cada bilhetinho, vai ser de muito bom uso, tá? E muita gratidão também. Queremos lembrar também que a partir do dia 30 de novembro, esta missa da noite aqui da paróquia, que é às 19h30, vai passar para as 19 horas, para que as reuniões e ações pastorais possam terminar um pouco mais cedo, facilitando a participação de todos e principalmente a organização interna da casa. Nós agradecemos desde já. Vamos juntos pedir a bênção de Deus, olhando para a Mãe Auxiliadora, aquela que tudo fez e tudo faz entre nós, a Mãe Auxiliadora que carregou todos os meninos do oratório pela mão, cuidou da vida emocional de cada um deles, que ela cuide também de nós, vossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça, querido paroquiano, querido amigo que nos acompanha, sobre você e todos os seus, a bênção do Deus que vos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na próxima quinta-feira, eu te aguardo para rezarmos juntos e escutarmos a explicação com o padre Alexandre, nosso diretor. Um beijo do gordo e até a semana que vem. Alegria, meu coração transborda.